pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre alergia à proteína do leite de vaca. Primeiro ponto que a gente tem que esclarecer: a diferença entre a alergia à proteína do leite de vaca e a intolerância à lactose. A intolerância à lactose está relacionada ao carboidrato presente no leite de vaca. É a falta da lactase, que é a enzima que metaboliza a lactose, que causa aí o problema no indivíduo. Então, é uma reação fisiológica pela falta da enzima. A alergia à proteína do leite de vaca é uma reação imunológica. Por quê? Porque o organismo reconhece a proteína do leite de vaca como um alérgeno e responde por meio do sistema imunológico, por meio do sistema de defesa. E essa resposta imunológica, ela resulta nas manifestações clínicas. Quais são as manifestações clínicas? Tem uma ampla variedade aí de manifestações clínicas. As principais manifestações cutâneas, manifestações na pele, como erupções, como lesões, como edema, manifestações gastrointestinais, como náusea, como dor abdominal, como vômito, como diarreia. Essas manifestações gastrointestinais, elas podem comprometer o crescimento do indivíduo, primeiro, pela redução na absorção e na digestão alimentar, e segundo, pelo desconforto que elas trazem, trazendo alterações aí no padrão alimentar do indivíduo. Manifestações respiratórias, como obstrução, como coriza, como espirro. Manifestações sistêmicas, manifestações gerais que são mais graves, que é a anafilaxia. A anafilaxia, ela mexe no organismo como um todo, em caso de alergia, coloca o organismo numa alerta, como se estivesse havendo uma invasão, o organismo estivesse em perigo e o organismo tenta se defender disso. Isso acontece por meio de sintomas gastrointestinais persistentes, as manifestações respiratórias, manifestações cardiovasculares e manifestações respiratórias. E isso é muito grave. Então, isso tem que ser evitado, porque as consequências disso realmente são muito graves. Como é que é feito o diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca? Primeiro, a anamnese. É feita uma análise da história clínica, da história alimentar, da história do indivíduo, das condições do indivíduo, mais um exame clínico, um exame de como é que esse indivíduo está visualmente, observação de exames bioquímicos também e tudo para determinar o estado geral desse indivíduo. Dieta de restrição. Retira-se a lactose da alimentação desse indivíduo e vê aí se tem uma melhora ou uma redução dos sintomas. Se isso acontecer, é provável que esse indivíduo seja alérgico. Teste para a detecção da imunoglobulina E específica. Falando de grosso modo, essa imunoglobulina, ela é um indicador imunológico e nesses testes são avaliados aí o comportamento dela aí para ver se tem uma relação entre o comportamento dessa imunoglobulina e a alergia. Teste de provocação oral. Estimula-se, então dá a proteína para esse indivíduo e controladamente, né? E vê qual é a reação que ele vai ter aí. Tratamento. Como é que é o tratamento da alergia à proteína do leite de vaca? Primeiro, avaliação da condição nutricional, como em qualquer indivíduo, vai estimar a necessidade alimentar diária, necessidade de nutrientes, de acordo com a avaliação nutricional desse indivíduo. Segundo, exclusão do leite de vaca e dos seus derivados. Mas essa exclusão, ela pode provocar prejuízos nutricionais aí. Então, tem que ter uma substituição adequada desses componentes. Educação orientada para o indivíduo, para a família e para os cuidadores. Isso é fundamental, a questão da educação. Como que isso acontece? Leitura de rótulos. Por quê? Porque o leite, às vezes, ele está presente em coisas que a gente nem imagina. Então, não basta a intuição para saber se tem leite numa coisa ou não. Tem que ter a leitura cuidadosa de rótulos. Cuidados em ambientes de alto risco, como escola, como festa. A criança vai para a escola, às vezes ela quer trocar de lanche com um colega, isso pode ser arriscado.
Vai numa festa, como é que ela vai numa festa e não vai comer o brigadeiro, não vai comer o bolo? Tem que ter cuidado em relação a isso. Orientação em relação às reações graves que podem acontecer caso o indivíduo seja exposto aí a essa proteína e a promoção da qualidade de vida, gente. Como? Promovendo opções para essa pessoa viver socialmente, se alimentar de forma mais próxima possível aí às demais pessoas. Então, fazendo adaptações alimentares, fazendo receitas diferentes sem o leite de vaca aí, para essa pessoa não se sentir tão diferente das outras. Dietoterapia. Como é que acontece a dietoterapia? Crianças em aleitamento materno exclusivo, dieta de exclusão do leite de vaca e dos derivados para a mãe. Por quê? Porque o alérgeno ele pode passar pelo leite materno. Então, excluir esses componentes da alimentação da mãe. Crianças sem aleitamento materno, fórmulas. Como? Primeiro, fórmula à base da proteína de soja, que é a mais comum, é a mais acessível economicamente, só que muita gente tem alergia à proteína de soja também. Segunda opção, proteínas hidrolisadas. Então, a proteína é uma molécula grande, a proteína hidrolisada ela vai ser quebrada em pedaços menores para facilitar a digestão e absorção. Só que tem pessoas que são sensíveis até mesmo à proteína hidrolisada. Nesse caso, utilizam-se fórmulas à base de aminoácidos, que são as menores estruturas aí formadoras de proteína. E a ingestão desses aminoácidos vai facilitar muito a absorção aí dessa fórmula e suprir as necessidades nutricionais desses indivíduos. Lembrando que, assim, o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, ele tem efeito protetor para as alergias alimentares em geral, e isso inclui alergia à proteína do leite de vaca. Então, por isso que o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, ele é tão aconselhado, porque a exposição precoce desses componentes ao indivíduo pode predispor, pode favorecer esse tipo de alergia. É por isso que o aleitamento, também por isso que o aleitamento materno exclusivo aí até 6 meses de idade, ele é tão estimulado. É isso aí, pessoal. Eu espero ter ajudado. Um abraço para todo mundo.